Continuação da leitura do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Eu assim passeio lentamente a minha inconsciência consciente, no meu tronco de árvore do usual. Assim passeio o meu destino que anda, pois eu não ando. O meu tempo que segue, pois eu não sigo. Nem me salva da monotonia, senão estes breves comentários que faço a propósito dela. Contento-me com a minha cela ter vidraças por dentro das grades, e escrevo nos vidros, no pó do necessário, o meu nome em letras grandes, a assinatura cotidiana da minha escritura com a morte. Com a morte. Não, nem com a morte. Quem vive como eu não morre, acaba, murcha, desvegeta-se. O lugar onde esteve fica sem ele ali estar. A rua por onde andava fica sem ele lá ser visto. A casa onde morava é habitada por não ele. É tudo, e chamamos-nos de nada. Mas nem essa tragédia da negação podemos representar com aplauso, pois nem ao certo sabemos se é nada, vegetais da verdade como da vida, pó que tanto está por dentro como por fora das vidraças, netos do destino e enteados de Deus, que casou com a noite eterna, quando ela a enviudou do caos que nos criou. Partir da Rua dos Douradores para o impossível, erguer-se da carteira para o ignoto. Mas isto interseccionado com a razão, o grande livro que diz que fomos. Há um cansaço da inteligência abstrata e é mais horroroso dos cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta como o cansaço do conhecimento pela emoção. É um peso da consciência do mundo, um não poder respirar com a alma. Então, como se o vento nelas desce e fossem nuvens todas as ideias em que temos sentido na vida, todas as ambições e desígnios em que temos fundado a esperança na continuação dela, se rasgam, se abrem, se afastam tornadas cinzas de nevoeiros. Farrapos do que não foi, nem poderia ser, e por detrás da derrota surge pura a solidão negra e implacável do céu deserto e estrelado. O mistério da vida dói-nos e apavora-nos de muitos modos. Uma vez, vem sobre nós como um fantasma sem forma, e a alma treme como o pior dos medos, e da encarnação disforme do não ver. Outras vezes está atrás de vós, visível só quando nos não voltamos para ver, e é verdade toda do seu horror profundíssimo de as desconhecermos. Mas este horror que hoje me anula é menos nobre e mais roedor. E a vontade de não querer ter pensamento, um desejo de nunca ter sido nada, um desespero consciente de todas as células do corpo e da alma, é o sentido súbito de estar enclausurado na cela infinita. Para onde pensar em fugir, se só a cela é tudo? E então vem-me o desejo transbordante, absurdo, de uma espécie de satanismo que precedeu Satã, de que um dia sem tempo, sem substância, se encontre uma fuga para fora de Deus, e o mais profundo de nós deixe, não sei como, de fazer parte do ser ou do não ser. Há um sono de atenção voluntária que não sei explicar e que frequentemente me ataca, se de coisa tão esbastecida ou esbatida se pode dizer que ataca alguém. Sigo por uma rua como quem está sentado, e a minha atenção, desperta a tudo, tem todavia a inércia de um repouso do corpo inteiro. Não seria capaz de me desviar conscientemente de um transeunte oposto. Eu não seria capaz de responder com palavras ou sequer dentro de mim, com pensamentos, a uma pergunta de qualquer casual que fizesse escala pela minha casualidade coincidente. Não seria capaz de ter um desejo, uma esperança, uma coisa qualquer que representasse um movimento. Não já da vontade do meu ser completo, mas até, se assim por dizer, da vontade parcial e própria de cada elemento, em que sou decomponível. Eu não seria capaz de pensar, de sentir, de querer. E ando, sigo, vagueio, nada nos meus movimentos.
Reparo porque os outros não reparam. Nada nos meus movimentos transfere para observável o estado de estagnação em que vou. E este estado de falta de alma, que seria cômodo, porque certo, num deitado ou num recumbente, é singularmente incômodo, doloroso até, num homem que vai andando pela rua. É a sensação de uma ebriedade de inércia, de uma bebedeira sem alegria, nem nela, nem na origem. É uma doença que não tem sonho para comparecer. É uma morte álacre. Viver uma vida desapaixonada e culta, ao relento das ideias, lendo, sonhando e pensando em escrever, uma vida suficientemente lenta para estar sempre à beira do tédio, bastante meditada para se nunca encontrar nele. Viver essa vida longe das emoções e dos pensamentos, só no pensamento das emoções e na emoção dos pensamentos. Estagnar ao sol, douradamente, como um lago obscuro rodeado de flores. Ter na sombra aquela fidalguia da individualidade que consiste em não insistir para nada com a vida. Ser no volteio dos mundos como uma poeira de flores que um vento incógnito ergue pelo ar da tarde e o torpor do anoitecer deixa baixar no lugar de acaso, indistinta entre coisas maiores. Ser isto com um conhecimento seguro, nem alegre nem triste, reconhecido ao sol de seu brilho e às estrelas do seu afastamento. Não ser mais, não ter mais, não querer mais, a música do faminto, a canção do cego, a relíquia do viandante incógnito, as passadas no deserto do camelo vazio sem destino. Eu releio passivamente, recebendo o que sinto como uma aspiração de um livramento. Aquelas frases simples do caeiro, na referência natural do que se resulta do pequeno tamanho da sua aldeia. Dali diz ele, porque é pequena, porque pode ver-se mais do mundo do que da cidade, e por isso a aldeia é maior que a cidade. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Trata-se do 7º poema do heteromônimo Alberto Caeiro. Da minha aldeia vejo quando da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Na cidade, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, esconde o horizonte e empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Frases como estas, que parecem crescer sem vontade que se houvesse dito, limpam-me de toda a metafísica que espontaneamente acrescento à minha vida. Depois de as ler, eu chego à minha janela sobre a rua estreita, olho o grande céu e os muitos astros, e eu sou livre como um esplendor alado, cuja vibração me estremece no corpo todo. Eu sou do tamanho do que vejo. Cada vez que penso essa frase com toda a sensação, com toda a atenção dos meus nervos, ela me parece mais destinada a reconstruir consteladamente o universo. Eu sou do tamanho do que vejo. Que grande posse mental vai desde o poço das emoções profundas até as altas estrelas que se refletem nele, e assim, em certo modo, ali estão. E já agora, consciente de saber ver, olho a vasta metafísica objetiva do céu, todos com uma segurança que me dá vontade de morrer cantando. Sou do tamanho do que vejo. E o vago luar, inteiramente meu, começa a estragar de vago o azul meio negro do horizonte. Eu tenho a vontade de erguer os braços e gritar coisas de uma selvageria ignorada, de dizer palavras aos mistérios altos, de afirmar uma nova personalidade larga aos grandes espaços da matéria vazia. Mas recolho-me e abrando. Sou do tamanho do que vejo.
E a frase fica-me sendo a alma inteira. Eu encosto a ela todas as emoções que sinto, e sobre mim, por dentro, como sobre a cidade por fora, cai a paz indecifrável do luar duro que começa largo como o anoitecer. No desalinho triste das minhas emoções confusas, uma tristeza do crepúsculo, feita de cansaços e renúncias falsas, um tédio de sentir qualquer coisa, uma dor como a de um soluço parado ou de uma verdade obtida, desenrola-se-me na alma desatenta esta paisagem de abdicações. Aléas de gestos abandonados, canteiros altos de sonho nem sequer bem sonhados, inconsequências, como muros de bucho dividindo caminhos vazios, suposições como os velhos tanques sem repuxo vivo, tudo se emaranha e se visualiza pobre no desalinho triste das minhas sensações confusas. Para compreender, destruí-me. Compreender é esquecer de amar. Nada conheço mais ao mesmo tempo falso e significativo que aquele dito de Leonardo da Vinci de que se não pode amar ou odiar uma coisa senão depois de compreendê-la. A solidão desola-me, a companhia oprime-me, a presença de outra pessoa descaminha-me os pensamentos. Eu sonho a sua presença com uma distração especial que toda a minha atenção analítica não consegue definir. Nenhuma coisa se pode amar nem odiar se antes não se tem conhecimento dela. O isolamento talhou-me a sua imagem e semelhança. A presença de outra pessoa, de uma só pessoa que seja, atrasa-me imediatamente o pensamento. E ao passo que no homem normal o contato com outrem é um estímulo para a expressão e para o dito, em mim esse contato é um contra-estímulo. Se é que esta palavra composta é viável perante a linguagem. Eu sou capaz, a sós comigo, de idear quantos ditos de espírito, respostas rápidas ao que ninguém disse, fulgurações de uma sociabilidade inteligente, com pessoa nenhuma. Mas tudo isso se me some se estou perante a outra em físico. Perco a inteligência, deixo de poder dizer, e no fim de outro quarto de hora, sinto apenas sono. Sim, falar com gente dá-me vontade de dormir. Só os meus amigos espectrais e imaginados, só as minhas conversas decorrentes em sonho, têm uma verdadeira realidade e injusto relevo, e neles o espírito é presente como uma imagem no espelho. Pesa-me, aliás, toda a ideia de ser forçado a um contato com outrem. Um simples convite para jantar com um amigo me produz uma angústia difícil de definir. A ideia de uma obrigação social qualquer, ir ao enterro, tratar junto de alguém de alguma coisa no escritório, ir esperar à estação uma qualquer pessoa, conhecida ou desconhecida. Só essa ideia me estorva os pensamentos de um dia, e às vezes é desde a mesma véspera que me preocupo, e durmo mal, e o caso real, quando se dá, é absolutamente insignificante. Não justifica nada, e acaso repete-se e eu não aprendo nunca a aprender. Os meus hábitos são de solidão, que não dos homens. Eu não sei se foi Rousseau, Senancourt, o que disse isso, mas foi qualquer espírito da minha espécie. Se poderei, talvez, dizer da minha raça. Os meus hábitos são da solidão, que não dos homens. Rousseau é o autor do livro Confissões, já com esse trecho já aludido acima. Etienne Biver de Senancourt viveu de 1770 a 1846 e foi um escritor francês, conhecido por seu romance Obermann, de 1804. Ambos os autores são associados ao romantismo e à melancolia da solidão. Espaçado pestanejar azul-branco de um vagalume, vai sucedendo-se a si mesmo. Em torno obscuro, o campo é uma grande falta de ruído que cheira quase bem. A paz de tudo dói e pesa, um tédio informe afoga-me. Poucas vezes vou ao campo, quando nenhumas ali passa um dia, ou de um dia para o outro. Mas hoje que esse amigo, em cuja casa estou, me não deixou não aceitar o seu convite, eu vim para aqui, cheio de constrangimento,
como um tímido para uma grande festa. Eu cheguei aqui com alegria, gostei do ar e da paisagem ampla, almocei, jantei bem, e agora, noite funda, no meu quarto sem luz, o lugar vago enche-me de angústia. A janela do quarto onde dormirei deita para um campo aberto, para um campo indefinido, que é todos os campos, para uma grande noite vagamente constelada, onde uma aragem, se não ouve, se sente. Sentado à janela, eu contemplo com todos os sentidos esta coisa nenhuma da vida universal que está lá fora. A hora harmoniza-se numa sensação inquieta, desde a invisibilidade visível de tudo até a madeira vagamente rugosa de ter estalado a tinta velha do parapeito branquejante, onde está estendidamente apoiada, de lado, a minha mão esquerda. Quantas vezes, contudo, eu não anseio visualmente por esta paz, de onde quase fugiria agora, se fosse fácil ou decente. Quantas vezes eu julgo crer, lá embaixo, entre as ruas estreitas de casas altas, que a paz, a prosa, o definitivo estariam antes aqui, entre as coisas naturais que ali onde o pano de mesa da civilização faz esquecer o pinho já pintada em que assenta. E agora, aqui sentindo-me saudável, cansado a bem, estou intranquilo, estou preso, estou saudoso. Eu não sei se é a mim que acontece, se é a todos os que a civilização fez nascer segunda vez. Mas parece-me que para mim, ou para os que sentem como eu, o artificial passou a ser natural e o natural que é estranho. Então eu não digo bem. O artificial não passou a ser natural. O natural passou a ser diferente. Eu dispenso e detesto veículos. Eu dispenso e detesto os produtos da ciência, telefones, telégrafos, que tornam a vida mais fácil, ou os subprodutos da fantasia, como gramofônografos, receptores hertzianos, que aos que quem divertem se tornam uma atração divertida. Nada disso me interessa, nada disso eu desejo, mas amo o Tejo porque há uma cidade grande à beira dele. Eu gozo o céu porque eu vejo de um quarto andar na rua baixa. Nada, o campo ou a natureza, me pode dar que valha a majestade irregular da cidade tranquila. Sob o luar, vista de graça, ou da graça, ou lá de São Pedro do Alcântara. Não há, para mim, flores como sob o sol, o colorido variadíssimo de Lisboa. A beleza de um corpo nu só se sentem as raças vestidas. O pudor vale sobretudo para a sensualidade como obstáculo para a alegria. A artificialidade é a maneira de gozar a naturalidade. O que gozei destes campos vastos, gozei-me porque aqui não vivo. Não se sente liberdade quem nunca viveu constrangido. A civilização é uma educação de natureza. O artificial é o caminho para a apreciação do natural. O que é preciso, porém, é que nunca tornemos o artificial natural. É na harmonia entre o natural e o artificial que consiste a naturalidade da alma humana superior. Bem, eu termino aqui, página 43. Esse foi o Diário de Bernardo Soares. Até mais. Tchau, tchau.